Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa aula de hoje falar aí de alguns tópicos interessantes, falar de folha de pagamento, falar de conciliação bancária, assuntos aí típicos de todas as empresas comerciais, prestadoras de serviços, tem que contabilizar a folha de pagamento, tem que fazer aí essa conciliação bancária. A folha de pagamento, a gente vai começar aí por ela, O que é que acontece? Toda vez que chega o final do mês, o empregado ele vai fazer jus ao salário. E a empresa, como pagadora, ela vai reconhecer essa despesa com salários ao final do mês. Então, o que é que acontece basicamente aí em relação à folha de pagamento, pessoal? Você vai ter aqui no final do mês, final do mês, vai ser reconhecido a despesa com salários, que a gente já viu que isso é uma obediência ao quê? Ao regime de competência. Aí a gente vai ter a despesa com salários e crédito de quem? De salários a pagar. Isso no final do mês. E no início do mês seguinte é quando acontece o efetivo pagamento, certo? Aí você vai pegar, não tem mais a despesa que foi correspondente aí ao mês anterior, mas você assumiu a obrigação. Aí você debita salários a pagar e vai creditar quem? Vai creditar a Caixa, vai creditar banco, conta, movimento. Basicamente é essa a operação com folha de pagamento. Só, pessoal, que a contabilização da folha de pagamento não envolve somente a despesa com salários. O empregador, ele vai ter outros encargos, ele tem um encargo com o INSS, ele vai ter um encargo, sua responsabilidade do FGTS, e além desses encargos próprios, ele vai ter outras responsabilidades, certo? Por exemplo, quando o empregado recebe um salário acima de determinados valores, que configura fato gerador do imposto de renda, o empregador ele é obrigado a fazer a retenção. Mesmo não sendo ônus dele, mas ele tem que fazer essa retenção do imposto de renda na fonte e posteriormente, isso repassar esse valor para a União, certo? Então, mas não são encargos dele, então ele vai ter que abater no valor dos salários a pagar. Muitas vezes, o funcionário, o trabalhador, tem direito a salário família, a salário maternidade, certo? E isso aí, quem vai acabar pagando, pagando a ele, é a empresa, sendo que não vai ser responsabilidade dela, não é encargos dela, ela vai abater da parte lá do INSS, certo? Então vão ter parcelas da folha de pagamento que são encargos da empresa. E tem outras parcelas, outros valores envolvidos com a folha de pagamento. Muitas vezes a empresa ela é obrigada a reter ou a pagar. A reter como imposto de renda, como o INSS do empregado, ou a pagar como o salário maternidade e o salário família, e não são responsabilidades da empresa, certo? Ela vai ter os encargos dela, mas tem outras obrigações que não são delas, mas que ela, de acordo com a legislação, ela se incumbe aí de fazer, certo? Então vamos ver, Vamos ver como é isso aí, Silvio. Vamos ver como é essa contabilidade aí. Já sei que basicamente é aquilo. Beleza. Aí vamos supor, pessoal, um cidadão que tem um salário, o salário do cidadão seja no valor de 8 mil, certo? 8 mil, e trabalhou durante o mês, fez horas extras no valor correspondente a 2 mil. Portanto, 10 mil aí, certo? Então, a empresa ela vai reconhecer, quando ela for lançar aqui, ela vai reconhecer, débito e crédito. Débito com salários, ou simplesmente despesa com salários, salários quer dizer o quê? Despesa com salários. E crédito de quem, Silvio? Crédito de salários a pagar. Esse valor correspondente ao salário bruto. Correspondente ao salário bruto, correspondente aí à despesa com salários. Então aí nós vamos ter, quanto? 10 mil. Certo? 10 mil vai ser a despesa com salários, os encargos da empresa aí com salários. Só que, além desses encargos com o salário, a empresa ela tem outras obrigações. Tem, Silvio. Ela vai ter que pagar também o INSS, certo?
Então vai ter um INSS para ela, que esse INSS é o INSS que é responsabilidade dela, o INSS patronal, certo? INSS patronal. Aí ela vai ter um INSS a recolher. Aí vamos supor que esse INSS, ele foi algo em torno de 12%, né? Aí a gente vai ter aqui 1.200. Silvio, ele vai me cobrar eu saber essas alíquotas? Uma prova, né, de contabilidade, não. Né? Não vão te cobrar isso aí. Né? Botamos ali 12% do INSS patronal. Beleza. Além desse INSS patronal, a empresa ela também tem como encargos o FGTS. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, né? E ela vai ter FGTS a recolher. FGTS a recolher. Para eu precisar saber a alíquota? Não, mas vamos supor que seja 8%. 8% de 10.800. Certo? Então, pessoal, isso aqui, ó, é isso aqui que vai ser os encargos da empresa. Na folha de pagamento, são esses que serão os encargos de responsabilidade da empresa. Certo? O que? O salário, o INSS patronal e o FGTS. Certo? Só que, além desses valores, ela vai pegar, olha só, trocar aqui, vamos supor que tenha o INSS que ela vai ter que recolher, né, parte do empregado que ela tem que reter. Aí ela vai recolher INSS a recolher, só que como não é encargos da empresa, não vai ser despesa para a empresa isso aqui. Isso aqui é o quê? Ela desconta de quem? Desconta do empregado. Então isso aqui vai diminuir de que valor? Vai diminuir do valor dos salários a pagar. Ah, certo. Então quer dizer que aqui eu vou diminuir do valor aí correspondente aos salários a pagar. Quer dizer que, beleza, Silvio, então o 10%, 1.000. Quer dizer, olha só essa situação aqui, o que é que ela representa. Você tem uma pessoa que tem um salário de 10.000. Aí, além daqueles 10.000, você vai pagar 1.200 de INSS a recolher e mais 800 de FGTS, certo? Então, você só com esse funcionário aí, você vai estar pagando quanto? 12.000. Isso é responsabilidade da empresa. O custo com esse funcionário é de quanto? De 12.000. Custo com esse funcionário vai ser de 12.000. Agora, nós vamos ver qual é o valor que efetivamente ela vai pagar para esse funcionário. É 10.000? É. Mas só que ela, ó, vai recolher um INSS que é função de quem? É a responsabilidade de quem? Do empregado. Essa é a responsabilidade do empregado. Então, na realidade, o salário, despesa do salário que ela ia ter que pagar era 10.000. Mas vai diminuir quanto? Vai diminuir 1.000. Então, o valor dos salários a pagar não vai corresponder à despesa com salários, porque teve retenção. Então a despesa com salário foi 10.000, mas só vai ter que pagar quanto para o empregado efetivamente? 9.000. Porque teve uma retenção de 1.000. Certo? Teve uma retenção de 1.000. Beleza. Aí eu quero saber de você, em função disso aqui que nós estamos vendo, qual é o valor, certo, da despesa da empresa. Silvio, o valor da despesa da empresa é 10.000, é 1.200 e é 800. Então, as bancas às vezes, principalmente Dona Exaf, gosta muito de perguntar isso aqui. Em função da contabilização da folha de pagamento, quanto é o valor das despesas da empresa? As despesas da empresa são essas: salário, INSS patronal e FGTS. Certo? Mas às vezes ela vem de outro jeito, né, de acordo com a contabilização da folha de pagamento, quanto alterou o resultado da empresa? O que alterou o resultado da empresa é o quê? As despesas. Então foi quanto? 12.000. Uma contabilização da folha de pagamento, quanto diminuiu o lucro da empresa? O que diminuiu o lucro é despesa. Né? Vai ser quanto? 12.000. Agora tem uma outra pergunta às vezes que eles fazem, e você às vezes fica na dúvida quando ele faz o seguinte: com a contabilização dessa folha de pagamento, enquanto aumentou o passivo da empresa, né? Aí você diz, pô, tem 12.000 aqui, com mais 1.000, 13.000. 13.000. Pessoal, mas aí você, né, numa situação dessa, você estaria errado. Por quê? Presta atenção. Esses três primeiros fatos, isso aqui gerou um salário a pagar de quanto? De 10.000.
Isso aqui gerou um INSS a recolher de quanto? De 1.200. E esse aqui gerou um FGTS a recolher de quanto? De 800. Então tá, isso aqui é a obrigação da empresa. A empresa está com quanto de obrigação aí? 12 mil, Silvio. Agora imagine esse outro fato. A empresa vai ter aqui um INSS a recolher de mais 1.000 do empregado, mas vai diminuir de quem? Debitor quem? Salários a pagar. Então quando você for ver, isso aqui não vai, esse fato não vai mudar as obrigações da empresa não. Porque ela vai aumentar o passivo e vai diminuir o passivo de mesmo valor. Então aqui ó, vai ficar 9 mil agora de salários a pagar, 2.200 de INSS a recolher, mais 800 de FGTS a recolher. Vai dar quanto? Vai dar os mesmos 12 mil, certo? Por que eu estou te mostrando isso aí? Porque tanto faz perguntar lá com a contabilização da folha de pagamento. Qual foram os encargos da empresa? Qual foram as despesas da empresa? Quanto alterou o resultado da empresa? Quanto diminuiu o lucro da empresa? Né? Mas também tanto faz perguntar, né, quanto foi que aumentou o passivo da empresa. Certo? Aumentou o passivo da empresa em quanto? Aumentou o passivo da empresa em 12 mil. Certo? Então, tanto faz, qualquer tipo dessa pergunta aí está te perguntando a mesma coisa. Quanto faz, né? Beleza. Então, pessoal, né? Então já sabe aí. Perguntou qual o valor das despesas, qual o valor que altera o lucro, qual o valor que aumenta passivo, o que é que você vai se preocupar? Você vai se preocupar com os encargos da empresa, o que é despesa com salário, FGTS e INSS, certo? Beleza, né? Beleza. Silvio, mas além disso aí, você pode ter mais outras coisas? Pode. Pode aqui, por exemplo, a empresa poderia ter imposto de renda retido na fonte a recolher. Isso aqui ela vai recolher, mas é obrigação dela esse imposto de renda? É encargo para ela? Não. É obrigação, imposto de renda de quem auferiam rendas. Então vai diminuir de quem? Do salários a pagar. Então esse aqui, vamos supor que teve um imposto de renda no valor de 500. Esse é um outro fato que é contabilizado, isso não altera o passivo da empresa, não altera o passivo da empresa. Por quê? Porque você aumenta um passivo de 500 do imposto de renda retido na fonte a recolher, mas também diminui o valor dos salários a pagar em 500. Então o passivo ele permanece o mesmo. Beleza. Então esses dois fatos aqui, ó, pessoal, salários a pagar, isso aqui são as chamadas retenções, certo? Ali são os encargos, aqui são as retenções. E eu falei que além disso, a empresa ela pode, né, ter que pagar o quê? O salário família do empregado, né? Pode ter que pagar isso aí. E se tiver que pagar esse salário família, ó, salário família vai estar aqui, ó, salários a pagar, vai pagar lá como salários, correspondente ao quê? Ao salário família. Se você tivesse salário, né, família a pagar, isso não é responsabilidade da empresa não. Salário família e salário maternidade, isso é responsabilidade do INSS. Mas quem paga é a empresa. E ela depois ela pega e diminui do valor do INSS que ela tiver a recolher. Certo? Ela vai diminuir. Como isso é responsabilidade do INSS, ela vai diminuir, paga e compensa, diminuindo da obrigação que ela vai ter com o INSS. Vamos supor que teve isso aí de 150. E tem também o valor, né, do salário maternidade. Salário maternidade, que vai incluir lá no valor dos salários a pagar, correspondente ao salário maternidade. E isso aí também vai acontecer o quê? Né? Que diminui de onde? Diminui do valor do INSS a recolher. Aí vamos supor que teve lá 750 lá de salários a pagar, correspondente à parcela do salário maternidade. Certo? Então você pode ter uma gama de valores aí na folha de pagamento, mas sabendo, né, que o valor que vai alterar o lucro, o valor que é de responsabilidade da empresa, né, são quem, pessoal? São os chamados encargos, certo? E os encargos são esses aí. Isso que você tem que se ligar. Os encargos, ó, os encargos é correspondente ao quê? A salários. Os encargos é o INSS patronal e o encargo é o que mais? É o FGTS, certo?
Essas outras parcelas ali, retenções ou obrigações legais que ela tem ali que pagar, né, isso aí não são encargos dela, certo? Não são encargos dela, né? Ou vai ser encargos do empregado, como foi o caso aí do INSS, a recolher parcela do empregado, ou do imposto de renda a recolher, que é também, né, fato gerador foi do empregado, ou o salário família e o salário maternidade, que a empresa paga, mas são de responsabilidade do INSS, e ela vai diminuir do valor do INSS que ela tem a recolher. Pessoal, então é isso aqui, né? Vai ser uma folha de pagamento, né? Vai ser essa contabilização. A gente tirar aqui só esses valores aqui para ficar mais... Isso aqui a gente, né, tranquilo, para a gente comentar mais algumas coisas. Mas sabe que tem tudo isso aí. Pode ter salário, família, salário, maternidade, né? Tudo isso aí pode ter imposto de renda, beleza. Mas vamos deixar por aqui para a gente comentar mais algumas coisas, né? Esse valor aqui, pessoal, né? Olha só, o INSS que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo as duas parcelas. Olha, a parcela de quem? Patronal e a parcela dos empregados. Quem recolhe tudo é quem? É a empresa que vai recolher todo esse INSS. Tá vendo que tem uma parcela que é a responsabilidade dela, uma parcela que é a responsabilidade de quem? Dos empregados. Então, na hora, né, que for fazer isso aqui, você vai ver, ela tem que recolher 1.200 de um e 1.000 do outro. Então, vai ter um INSS a recolher de quanto? De 2.200. O INSS a recolher de 2.200. Sendo uma parcela daquilo ali responsabilidade da empresa, que gerou os encargos, e outra foi retenção do empregado, certo? Estou te chamando isso aí porque a gente vai colocar tudo nessa rubrica INSS a recolher, certo? Isso para prova, as provas não fazem essa diferença não. Mas, a rigor, esse INSS patronal aqui, né, era um INSS que ela tem a pagar. Certo? A pagar, porque é a responsabilidade dela, ó, ela é contribuinte de direito e de fato. Agora, esse outro INSS aqui, ela como é só contribuinte de direito, ela tem que fazer a retenção para recolher. Ela tem que fazer o recolhimento. Ela retém para recolher. Então, a rigor, esse aqui seria o correto em INSS a recolher. Quanto, na realidade, esse daqui, o mais correto seria você usar o quê? Utilizar a nomenclatura, a rubrica INSS a pagar. Mas não, né? É comum você ver isso aí nas provas, INSS a recolher, pegando o bolo ali, pegando tudo, né? Parcela do empregado e parcela do empregador. Então, a gente vai contabilizar, né, pelo valor líquido. Então, nós vamos pegar aqui, debitar salários, ó, débito de salários, debitar, primeiro tudo que é débito, né, debitar INSS, despesa com INSS, debitar FGTS, certo? Então, salários, 10.000, 1.200 de INSS, 800 de FGTS, certo? Beleza. E aí nós vamos creditar. Nós vamos creditar agora, né? Creditar que conta, Silvio? Poderia ter imposto de renda, como eu falei, poderia ter tudo, né? Mas normalmente não tem muito essa coisa não. Aí a gente vai pegar creditar. Aí a primeira conta que eu vou creditar é salários a pagar. Só que salários a pagar, conforme eu lhe mostrei, eu não vou creditar pelo valor de 10.000. Por quê? Porque ali eu creditei por 10.000, mas houve um débito em salários a pagar de quanto? De 1.000. Então o valor efetivamente que você tem a pagar de salários é quanto? 9.000. Crédito de salários a pagar no valor de 9.000. Crédito de INSS a recolher de quanto? Os somatórios dos dois INSS, 2.200. E crédito de FGTS a recolher no valor de quanto? De 800. Ou seja, você já deu uma enxugadinha aí no negócio, né? Já deu, você só tem, ó, salários a pagar, você não tem mais débito de salários a pagar, ele já está contabilizado pelo valor líquido, e aqui você já incluiu as duas coisas, ó, o INSS patronal e o INSS do empregado, já deu uma enxugadinha. E se você quiser, ainda você dá mais, dependendo, você vai pegar e vai olhar a resposta da prova, como é que ele quer, se ele quer desse jeito, ou se ele resumiu mais ainda, porque aqui você poderia ter ainda, ó, encargos sociais e trabalhistas. Encargos sociais e trabalhistas. Botasse tudo ali, 2.000 encargos sociais e trabalhistas. INSS e FGTS.
e aqui encargos sociais e trabalhistas a recolher. Olha só, e dá uma enxugada danada, né? Ficava só 2 débitos e 2 créditos aí na situação. Então a grande coisa é essa, é você pegar, né? Você vai contabilizar uma folha de pagamento, você vai pegar lá, ó, as 3 primeiras coisas, o que são encargos da empresa. Despesa com salário, salários a pagar, despesa com INSS, INSS a recolher, despesa com FGTS, FGTS a recolher. O resto ali, não sei o que, ou retenções que eu vou fazer do imposto de renda, do INSS do empregado, ou aqueles valores que a gente vai ter que pagar, que é responsabilidade do INSS, salário família, salário maternidade. Depois aí é só, né, precisar você, ó, condensar aí o lançamento, espremer ele, para ele ficar menorzinho, certo? Mas pode ser que ele venha todo inteirão, todo desse jeito aqui, sem ter, né? Mas normalmente é uma coisa que sempre eles colocam aí nas provas, é somar o INSS a recolher, saber que aqui tem uma parte, né? Uma parte do INSS a recolher vai ser do patronal e outra parte do empregado, e no valor do salário a pagar já colocar o valor líquido, ou seja, já tirar aí as retenções. Isso aí é o mínimo, né? Que ele pode fazer aí para você. Então ficar ligado que no valor do INSS tem a parte patronal e tem a parte do empregado. E dos salários a pagar, muitas vezes, isso acontece se tiver retenção, o valor da despesa com salários é diferente do valor dos salários a pagar. Certo? Aí você teria essa figura aí de salários a pagar, correspondente a quanto ali? A 9 mil. Certo? E outra coisa, né? Com a folha de pagamento é comum você ter uma antecipação salarial. Quando chega lá por volta do dia 20, você ter uma antecipação salarial. Como assim, Silvio, antecipação salarial? O cidadão pega, né? A empresa pega um salário daquele de 8 mil, ele vai e antecipa. Antecipa, por exemplo, 40%. Quando antecipou o salário, né, você não sabia que o cidadão ia trabalhar hora extra, né? Aí você vai acreditar aqui caixa ou banco conta movimento, como foi o pagamento, e debitar o quê? Né? Antecipação salarial. Antecipação salarial. Essa conta de antecipação salarial é uma conta lá do ativo. Né? Esse fato aqui não alterou. Isso é um fato simplesmente permutativo, não alterou a situação líquida da empresa. Certo? Aquela questão ali, por exemplo, que ele falou que era 8 mil o salário. Quando você antecipou aqui, você vai antecipar 30%, 40%. Antecipou 3.200. Certo? Antecipou 3.200. Beleza. Então, quando chegar aqui nesse momento aqui, né, você já pode abater desse valor desses salários a pagar. Né? Salários a pagar ali tem 9 mil, mas já foi, ó. Eu posso já pegar ali o adiantamento salarial, que eu já adiantei 3.200, certo? Mas, normalmente, isso vai acontecer no mês seguinte, certo? Isso vai acontecer, ó, no mês seguinte. No mês seguinte, que é quando existe, ó, o efetivo pagamento. Então, quando vai existir o pagamento, o normal era que você tivesse isso aqui para pagar, ó. Débito de salários a pagar e crédito de caixa. De quanto? Qual é o valor dos salários a pagar? 9 mil. Isso que é o lançamento que é para fazer, para matar essa dívida com salários. Entretanto, você não vai precisar pagar 9 mil. Por quê? Porque você já tinha antecipado. Já houve uma antecipação salarial. Certo? O que eu tenho que pagar é 9 mil. Mas eu já tinha antecipado 3.200. Portanto, o valor que você vai ter que sair mesmo do caixa, de dispêndio, de gasto, que você vai, ó, de desembolso, vai ser essa diferença, que vai ser um valor de quanto? De 5.800. Certo? Então é isso aí que acontece com o salário. Esses 3 momentos. O momento do reconhecimento da despesa com salários, né, que isso vai acontecer no final do mês. O pagamento vai ocorrer no mês seguinte, né, no início do mês seguinte, e pode ter existido naquela situação que pode ter existido uma antecipação salarial. Se houve uma antecipação salarial, a empresa fica com crédito, depois lá, quando chegar no momento do pagamento, ela não vai precisar pagar todo o salário, porque ela já tinha pago, aí vai abater, né? Que foi o que ocorreu aqui, ó, no mês seguinte,
ela debitou salários a pagar em 9 mil, vai liquidar essa dívida, mas não vai precisar pagar 9 mil. Por quê? Porque já tinha pago 5.800. Portanto, ela vai tirar ali, né, do crédito que ela tinha, adiantamento salarial era um crédito, era um direito que ela tinha. Por isso que ela não vai pagar 9 mil, ela só paga 5.800 e dá baixa naquele adiantamento salarial correspondente aí a 3.200, né? Silvio, né? E folha de pagamento. Folha de pagamento é isso aí, pessoal. Olha só, é isso aí. Você tomar cuidado, né? Tomar cuidado justamente com essas coisas. O que é que vai ser encargo, que vai diminuir o lucro, que vai aumentar, né? Vai alterar o resultado, vai aumentar o passivo da empresa. São aquilo que são os encargos da empresa. FGTS, INSS patronal e as despesas com salário. Despesas com salários que são contabilizados pelo valor bruto, certo? Os outros não vai aumentar passivo da empresa, não aumenta encargos da empresa. Ah, se o INSS é recolher do empregado, diminui no valor do salário a pagar. O imposto retido na fonte diminui no valor de quem? Dos salários a pagar, certo? Ah, e o salário família diminui do valor de quem? Do INSS a recolher, certo? E assim sucessivamente. Então se preocupa com aquilo que vai alterar. A gente tem que tomar o seguinte cuidado, né? Na contabilização da folha de pagamento, além de você, né, fazer o reconhecimento dessa despesa, isso não cai aí nas provas. Mas você tem que o empregado, né, a cada mês de trabalho, além dele fazer jus ao salário, ele adquire, vai adquirindo o direito às férias e vai adquirindo o direito a 13º, certo? As férias e 13º, certo? Beleza. Então o salário de férias, inclusive, ele é pago com o quê? Com 1/3 a mais, né? O salário de férias vai ser pago com 1/3 a mais. Então você vai reconhecendo, né, esse 13º salário e essas férias, Só que isso não cai para concurso, né? Ele não vai te pedir para você contabilizar, né, você vai ver, quando ele te pede para contabilizar essas coisas, é somente a coisa do salário mensal. Certo? Ele não vai te pedir para você fazer reconhecimento de 13º salário, reconhecimento de férias. Antes a gente tinha isso aí, provisão para férias, provisão para 13º, né? Você ia todo mês, né, uma parcela daquilo ali, um dozeavos você ia colocando como, né, 13º, certo? E férias, um dozeavos do salário mais 1/3. Você ia provisionando para férias. Hoje isso nem provisão a gente chama mais. A gente vai estudar, o mais correto é você chamar férias a pagar e 13º a pagar, certo? Portanto, não vejo aí a necessidade de você ficar se preocupando com essa parcela correspondente à contabilização do 13º das férias. Se você quiser saber, é isso aí. Você vai pegar lá do valor do salário, pegar um dozeavos para contabilizar mensal, um dozeavos daquilo ali para quê? Para 13º, e um dozeavos do salário mais 1/3 para férias. Você vai contabilizando aquilo todo mês, certo? Mas não tem essa necessidade aí, conforme eu estou dizendo, você para concurso. Então, a grande coisa é saber que ela vai ser contabilizada pelo valor bruto e saber esses detalhezinhos, saber essa coisa do INSS recolher, que tem uma parcela daquilo ali que vai ser parcela patronal e tem outra parcela daquilo ali que vai ser parcela de quem? Parcela dos empregados. Beleza, pessoal? E aí a gente dá um tempinho e já volta aí no próximo bloco, já resolvendo questões. Até já!